Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nessa semana eu vou mostrar para vocês como fazer com que o bot de Discord de vocês lide com múltiplos servidores. Bom, nós já temos esse projeto aqui que eu tenho seguido nas últimas semanas, né? Se você não acompanhou os últimos vídeos, recomendo que vocês acessem a playlist de Discord versão 12 para que vocês consigam acompanhar corretamente essa aula, né? Bom, eu vou abrir o projeto no VS Code e a primeira coisa que eu farei vai ser corrigir um pequeno problema que a gente teve com algumas implementações de funcionalidades novas das aulas passadas. É coisa pequena, mas só para garantir que nosso bot funcione corretamente. Essa correção vai acontecer aqui no comando leave. No comando leave, nós temos essas duas linhas aqui que resetam realmente o valor dessas configurações aqui do bot para o valor inicial, né? Assim que o nosso bot sai do canal de voz. E uma coisa que ela não está fazendo é resetando a fila de músicas realmente e o estado do bot, do estou tocando. Então a gente vai vir aqui no comando leave, acessaremos servidores, .server, .estou tocando. Vamos falar que isso daqui agora é false. E a gente vai em servidores, .server, .fila. E a gente vai dar uma fila vazia para ele, para substituir realmente essa fila, né? Isso daí esvazia a fila, essencialmente. Pronto. Com isso corrigido, a gente pode realmente começar na implementação do conteúdo dessa semana. A maioria do código que eu vou escrever, ele não está dentro aqui do evento message, nem do evento read, né? Nem do comando toca músicas. Então, eu vou minimizar todos aqui. Const toca músicas já está minimizado. Vamos deixar ele aqui minimizado. E assim é mais fácil navegar no meu código, né? Primeira coisa que eu vou fazer é explicar para vocês um pouco do funcionamento realmente do nosso bot. Se a gente para pensar, como que está funcionando essa fila em relação a vários servidores? Será que quando o nosso bot entra num servidor ele já cria uma fila automaticamente só para aquele? Também, mesma coisa com esse estou tocando, será que o bot funciona corretamente para cada servidor que ele entra só de cara? Ou a gente está compartilhando a mesma variável para todo mundo? É uma fila só para todos os servidores onde meu bot entra? É um estou tocando só para todo servidor onde meu bot está dentro funcionando, né? Como que está funcionando isso realmente? Bom, infelizmente, eu tenho uma variável dessa para todo mundo. Ou seja, a minha aplicação de Discord, ele é uma coisa só, ele é um bot só, que entra em vários servidores, né? A gente pode pensar igual como nós criamos uma conta para o Discord e a gente entra em qualquer servidor que a gente quiser, né? Em vários servidores. A gente não precisa criar uma conta do Discord para cada servidor que entramos. Vocês podem ter esse mesmo pensamento. E como que a gente contorna isso? Como que a gente impede que o servidor 1, que está usando o nosso bot de música, adicione algo na fila e isso não interfira na fila do servidor 2, que também está usando o nosso bot de músicas, né? Se a gente não lidar com isso, eles vão ter uma fila compartilhada e a música que um servidor colocar dentro da fila vai acabar tocando no servidor 2, por exemplo. Então a gente vai ter que fazer uma variável dessa para cada um. E isso é bem tranquilo, na verdade. E a gente vai aproveitar de um novo evento que o Discord.js nos traz. Bom, a gente tem aqui esse client onReady, a gente tem esse client onMessage e cada um desses tem suas variáveis que são capazes de lidar com esses eventos que estão acontecendo aqui, né? Quando tem ready, toco essa linha de código aqui, né? Quando tem o evento message, a gente tem várias linhas de código lidando com como vai acontecer essa dinâmica de tocar uma música, né? Então, a gente vai querer adicionar um outro listener, um outro escutador de eventos para um evento novo. E esse evento é esse daqui. Opa. Guild create.
Vamos adicionar aqui uma arrow function também. E está criado. O que é esse guild create? Bom, a cada vez que o nosso bot entrar numa guilda nova, lembra que guilda é a mesma coisa que servidor. A cada vez que o nosso bot entra no servidor novo, esse evento vai ser trigado, né? Vai ser emitido um evento desse e ele vai ser escutado por essa linha de código. Outra coisa que vocês também precisam saber é que cada servidor, cada guilda do Discord tem um ID único, ou seja, tem uma sequência de números que identifica exatamente um servidor. Vou mostrar para vocês com um exemplo. Bom, temos esse servidor aqui que eu criei só para mostrar para vocês como que está funcionando o nosso bot. E ele também tem uma guilda única. Vamos supor que a guilda dele é 123. E temos aqui esse servidor que eu criei para tirar dúvida de vocês aqui no Discord. E vamos supor que o ID único desse servidor seja 1234. Então, a gente tem que fazer com que o nosso código fique mais ou menos dessa maneira aqui. Isso daqui é só para vocês visualizarem melhor. Não é assim que o código vai ficar no final das contas. Bom, se vocês lembram lá das aulas passadas, eu sempre falava que essa constante aqui, const servidores, ela era só temporária para preparar a gente para realmente a aula de hoje, né? A aula que a gente converteria esse bot em algo que é capaz de funcionar em diversos servidores. E vocês lembram que o nome server que estava aqui antes, ele também era temporário. Ele representava antes apenas o ID de todos os servidores que realmente convidem o nosso bot. Bom, seguindo um exemplo que eu dei para vocês, aqui o 123 seria aquele canal de testes que eu falei para vocês, e esse 1234 seria aquele servidor onde eu tiro a dúvida. Qualquer servidor que entra, eu quero que exista uma estrutura parecida com isso. Exista uma chave aqui, né, realmente com o ID que caracterize aquele servidor único, né? E aqui na frente todos os dados únicos daquele servidor, para que não exista conflito de fila, de estou tocando, de tudo mais. E isso se repetiria para quantos servidores entrarem aqui, né? Eu posso ter vários. Vamos supor que cada um é um servidor separado. Cada um vai ter sua fila, cada um vai ter seu connection, dispatcher. Então, tudo isso daqui vai ser lidado da melhor maneira possível para que não tenha interferência entre um e outro, né? Bom, vamos apagar isso daqui tudo agora, apenas deixando um. E esse último aqui, eu vou copiar essas propriedades só para eu ter como referência. Vou colocar aqui, fora. Só para eu poder copiar e colar, né? O código não vai ficar assim, mas só para eu ter guardado ali os dados que eu preciso. Vamos apagar isso daqui tudo. E o jeito que eu implementei, ele transforma servidores num array, né? Quer dizer, a gente usa os servidores, ao invés de usar como um objeto, a gente vai usar ele como um array agora. Então a gente tem isso daqui limpo, e isso daqui ele vai sendo populado à medida que novos servidores vão chamando o nosso bot para tocar dentro dos servidores. Como que faz para a gente escapar de ter que realmente escrever cada ID, né? E escrever cada connection, cada dispatcher, cada fila, cada estou tocando? A gente não vai fazer isso manualmente, né? Não. A gente vai vir aqui nesse guild create e a gente vai popular esses servidores a partir do momento em que o nosso bot realmente entra na guilda. Bom, para usar os dados de quando acontece realmente o evento de entrar na guilda, a gente vai adicionar aqui uma variável guild. E a gente pode começar dando 2 console logs aqui. E esse primeiro vai falar ID da guilda onde eu entrei. Guild.id. Mesma coisa para nome. A gente consegue acessar o nome da guilda usando guild.name. Então, agora a gente já está conseguindo fazer algo com esse evento Guild Create, né? Ou seja, a gente já consegue interagir com os dados assim que o nosso bot entra num servidor. Bom, vindo aqui para baixo,
eu vou realmente acrescentar esses connections, dispatchers, filas e estou tocando pro guild_d, né? Esse guild_d aqui que representa um número único para aquele servidor onde eu tô. Já temos aqui servidores, vamos acessar servidores. Vamos entrar aqui exatamente em guild id e vamos colocar algum dado aqui dentro. Que dado a gente vai colocar aqui dentro? A gente vai abrir aqui um objeto e vamos pegar esses connections, dispatchers, filas e estou tocando ali. Bom, o que está acontecendo aqui? Que notação é essa daqui, né? Esses servidores é esse array aqui. A gente já tem usado arrays antes, e como que a gente acessa uma posição daquele array? A gente dá um dado aqui dentro. A gente tem usado 1, 2, 3, 0. A gente tem dado posições fixas, mas a gente pode tratar esse array de outras maneiras. A gente pode tratar esse array como se fosse realmente uma tabela. E nessa tabela a gente pode colocar dados diferentes, né? Como o guild_d, que vai ser um número no final das contas, como isso daqui, por exemplo. E sempre que a gente tentar acessar essa posição específica, como se fosse assim, né? Se a gente tentasse acessar isso daqui, se não existe nos servidores, ele já cria. E assim que ele cria, ele atribui esse objeto lá dentro. Então, dando um Ctrl Z aqui, né? Vamos voltar o guild_d para cá. Esse comando aqui, ele está realmente criando uma nova entrada para cada servidor onde o nosso bot entra, né? Já com seus connections, dispatchers, filas bem únicos para que não exista nenhuma interferência. Bom, em teoria, o nosso bot já está começando a ficar pronto, mas a gente tem que pensar numa coisa agora. O que acontece se o nosso bot desligar, por exemplo? Vamos supor que 5 servidores diferentes convidem o nosso bot, e aí a gente tem aquela estrutura que eu mostrei para vocês, mas no começo do vídeo, toda populada, né, com 5 servidores lá, cada um com sua fila, e as pessoas realmente usando o bot, e de repente o bot desconecta. Vamos supor que você que estava hosteando ele no seu computador e a internet acabou, ou acabou a energia na sua casa e aquilo lá fechou, ou você fechou o CMD sem querer, ou qualquer coisa que faça com que o bot realmente desligue aconteceu. O que vai acontecer com os dados dos servidores que já chamaram o bot? Vão ser perdidos. Essas variáveis aqui, principalmente as que iniciam sem nenhum valor fixo, elas são perdidas. Elas são atribuídas no momento de criação, né? E aí, no momento que a gente usa dentro daqui do messages, realmente a gente vai dando valores para aquelas variáveis, porém, se eu desligar a aplicação e ligar ela novamente, todos aqueles dados serão perdidos, eles não ficam salvos. Como a gente faz realmente para que eles fiquem salvos? A gente vai criar um arquivo separado, onde a gente vai inicializar todos os servidores que estão cadastrados a usar esse nosso bot de música. Bom, como que vai ficar isso então? Vamos abrir aqui o nosso explorador de arquivos, né? Vamos criar um novo arquivo e eu vou chamar ele de servers. Vamos chamar de servers.json. Vamos chamar de serverlist, na verdade. Serverlist.json. Isso aqui está vazio, né? Vamos começar aqui a escrever nele dessa maneira. Vamos salvar. E nesse serverlist vão ficar guardados todos os nossos servidores. Bom, uma preocupação que é possível encontrar aqui, né, é que o nosso arquivo fique grande demais. Ou seja, a gente vai tendo um bot tão popular que ele entra em tantos servidores e a gente vai guardando os IDs dos servidores aqui e isso vira um arquivo gigante. Bom, essa é uma preocupação razoável, porém, a gente pode aqui testar como que vai ficar realmente a estrutura, né? Vamos escrever aqui com aspas duplas servers. Vamos dar isso aqui um array. E vamos popular isso daqui realmente com nomes, né?
1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vamos falar que é mais ou menos isso. Qual que é o tamanho de um arquivo desse com um servidor apenas? Se a gente olha dentro da pasta onde está o meu projeto, a gente pode ver que esse server list ele tem 1 kilobyte. Ele tem exatamente 60 bytes aqui, arredondando ele colocou 1 kilobyte, ou seja, ele é minúsculo. Isso daqui não vai ter problema nenhum de ser usado na nossa aplicação. Eu já tenho 10 linhas aqui, ou seja, eu tenho 10 servidores cadastrados. Vamos ver como que ficaria o tamanho do nosso arquivo. Ainda está pequeno. Ele foi aqui para 348 bytes, o que é mais do que razoável, é tranquilo. Bom, vocês podem ver aqui no arquivo que eu já incluí 1000 linhas dessas. Vamos ver como que está ficando o tamanho do meu arquivo agora. Bom, se eu tivesse um arquivo desse tamanho, ele vai chegando ali em 32 kilobytes, o que ainda é muito tranquilo. Então, a gente pode ver que mesmo se chegar a 1000 servidores, esse tamanho ainda vai ficar tranquilo e manejável, né? Qual que é o tamanho onde a gente pode começar a se preocupar? Quando ele chega ali no recomendado máximo do tamanho de um arquivo JSON de 4 megabytes, mas o máximo mesmo que é recomendado que não passe é de 100 megabytes. Depois que ele passa de 100 megabytes, é interessante que você use um sistema de banco de dados externo, né? E não mantenha um arquivo desse guardado na sua aplicação. Último exemplo, 100.000 linhas. O meu VS Code até reclamou aqui de ter um arquivo com muitas linhas. Eu tenho 100.000 linhas aqui. Ou seja, eu tenho aproximadamente 100.000 servidores cadastrados e o nosso bot ele fica com a lista com um tamanho de 3.05 megas. Ou seja, aqui já começa a ficar aproximando do máximo recomendado, né? Só que o máximo real de 100 megas ainda está muito longe. Então, se você tiver um bot realmente muito popular dessa maneira, você tem que começar a pensar em uma solução, em um banco de dados externo. Porém, se você tem um bot que ele ainda está na casa dos 100.000 servidores, que é muita coisa, pode ficar tranquilo que esse método ainda te atende. Bom, apaguei tudo aqui, né? Essa é a estrutura que eu vou ter no meu arquivo JSON. Eu vou ter apenas um servers, 2 pontos e um array. Bom, para o nosso bot ele não morrer completamente e perder todos os dados dele toda vez que ele desligar, a gente vai escrever coisas nesse arquivo JSON. Então, ao invés de simplesmente incluir esses servidores guild aqui, que vai apenas incrementar nessa constante que pode ser perdida no caso de desligamento, a gente vai criar uma função nova e ela vai ser chamada de save server. E a gente vai apenas mandar o nosso guild ID para ela. O que vai acontecer aqui então? Na medida que a gente for usando o bot, se ele entra num servidor, a gente apenas incrementa aqui, né, nos servidores, para que a gente não tenha que ficar mexendo com o JSON toda hora. A gente apenas inclui aqui de uma vez esse servidor que acabou de chamar o nosso bot aqui no const servidores, enquanto o nosso bot está ligado, está tudo bem. Ao mesmo tempo, a gente vai querer manter guardado todos os dados, né? Todos os nomes dos servidores que chegaram. Então, a gente incluiu em servidores aqui, logo em seguida a gente vai salvar nesse arquivo JSON para não ter risco de perder em caso de desligamento da nossa aplicação. Então eu vou vir aqui embaixo no meu código, lembrando que está tudo minimizado aqui, né? Clicando nessa seta a gente minimiza um bloco de função todo. Vamos aqui embaixo e adicionaremos um const save server, onde passaremos o ID novo servidor. Opa! Isso aqui vai receber. E isso daqui é uma arrow function. Então aqui vai ter o parâmetro arrow function,
e realmente a função aqui dentro. Vou incluir aqui um novo módulo, e esse módulo ele chama fs. E é dessa maneira aqui que nós adicionamos ele ao nosso projeto realmente. E aqui a gente vai usar esse fs para realmente escrever lá dentro do nosso server list JSON. Bom, assumindo que o nosso servidor, nosso server list JSON aqui já tenha dados, primeiro a gente lê todos eles, aí a gente transforma ele nessas variáveis que o nosso JavaScript consegue mexer realmente, né? Porque no momento que eu leio ele, ele é apenas uma string, ou seja, é como se fosse só texto. E aí a gente lê isso, a gente transforma em algo que o JavaScript consegue trabalhar, a gente adiciona uma informação e aí a gente manda de volta para o arquivo. Vamos lá então. Read file. Aqui a gente inclui o nome do nosso arquivo. Ele é serverlist.json. Aqui a gente vai incluir o modo das letras, né, o formato das letras. Nesse caso é UTF-8. E aqui a gente vai incluir uma função que aconteça assim que a gente consiga ler, né? É uma função callback. Deixa eu adicionar um ponto e vírgula aqui. E ela que vai lidar com tudo que a gente conseguir no momento que a gente lê esse arquivo. Lendo esse arquivo, a gente vai ter o parâmetro erro e a gente pode ter um parâmetro data também. Se acontecer um erro, ele vai ser mandado para essa variável e se tiver tudo bem, a gente vai conseguir recuperar a data que estava dentro do serverlist.json nessa variável aqui. Então, primeiro a gente dá um if err, e isso daqui vai lidar com o erro, né? Console log ocorreu um erro ao ler o arquivo para tentar salvar novo ID de server. Daqui ficou bem longo, mas vocês podem incluir o erro que vocês quiserem, né? Se vocês quiserem fazer um código secreto pro erro de vocês, tipo erro 96x, não sei. Vocês ficam à vontade para fazer o que vocês quiserem com o bot de vocês. Vou criar um novo console log aqui. E esse console log ele vai realmente mandar o erro lá no terminal, né? Bom, se dá errado, já cai aqui direto. Se não, vamos adicionar um else aqui. Aí a gente realmente vai mexer com o dado que a gente recebeu, né? Primeiramente, a gente passa isso para um const. Vou chamar isso de const obj, que é um objeto, né? Isso daqui vai receber todos os dados que já estão nesse arquivo dessa variável data. E a gente vai usar o json.parse. Lembra que eu falei que todos os dados dentro desse arquivo JSON, ele vem como se fosse uma string, como se fosse realmente texto? A gente tem que usar essa função parse para que o nosso JavaScript consiga ver isso como variáveis, né, como dados, realmente como a gente quer trabalhar aqui dentro. Então eu passo esse data, e aí tudo que está dentro do arquivo, ele vai ser passado para essa constante obj. E aí a gente vai poder realmente mexer nela. Como a gente está salvando um servidor, a gente vai querer adicionar algo no final dela, né? Então, olhando aqui para a estrutura do nosso JSON, a gente tem servers e a gente tem um array. Então, vamos entrar em obj.servers. Vamos ver, é servers? Isso, vou até copiar e colar aqui para ter certeza que eu não errei na escrita de nada. E a gente vai dar um push. Lembra que o nosso servers ele é um array e a gente dá um push para acrescentar algo novo lá. Vamos dar um push então no ID novo servidor. Se a gente lembrar do que a gente está mandando para essa variável, a gente está mandando um guild.id. Isso daí é uma sequência de números. E isso vai receber um nome aqui, vai ser guardado, né, nessa variável aqui, id novo servidor. Então a gente passa esse id do novo servidor para o nosso arquivo, né? Lembra que aqui
eu não estou realmente mandando para o arquivo ainda. Aqui a gente pegou o que estava no arquivo de texto, do arquivo JSON, na verdade, que é como se fosse texto. A gente fez esse parse e a gente mandou para essa constante obj, para que a gente possa tratar isso como realmente algo que o JavaScript entenda. Depois daí, eu dou um push, só que isso daqui ainda está acontecendo só dentro do aplicativo, né, da aplicação em JavaScript. Isso não está lá dentro ainda do JSON. Agora a gente tem que fazer o caminho de volta, né? Vamos pegar usar esse obj para realmente mandar lá dentro agora do arquivo. Vamos salvar coisas novas dentro do arquivo JSON. Vamos criar uma nova constante para isso. E vamos chamar isso de obj escreve, por exemplo. Para a gente diferenciar, a gente pode chamar essa daqui de obj lê. E a gente tem que mudar aqui também, né? Então, esse objeto de leitura e esse objeto ele escreve. Então, um objeto lê e o objeto escreve. Esses são nomes que eu dei porque só para fazer sentido na aula, tá? Vocês podem nomear da maneira que fizer sentido para vocês. O ideal é que vocês nomeiem algo que vocês conseguem bater o olho e entender o que está acontecendo. Então aqui vamos passar um stringify e vamos usar esse objeto ler. Então, o que está acontecendo nessas três linhas? Pego tudo do arquivo JSON, trago para o JavaScript, modifico, mando de volta. Basicamente isso. Agora a gente vai realmente escrever de volta lá, né? A gente só está passando isso daqui para que a gente possa mandar lá de volta. E a gente usa um fs write file. E aqui a gente vai mandar o arquivo onde a gente vai escrever. Ele tem o mesmo nome, né? A gente vai apenas adicionar informações novas. O objeto que a gente vai realmente mandar escrever lá é esse obj escreve. É em formato UTF-8, mesma coisa. E ele também vai ter uma função callback, que eu vou apenas deixar vazia, porque a gente não precisa dela no momento. Então essa linha realmente está escrevendo coisas novas dentro do arquivo serverlist.json. Bom, agora sempre que o meu bot ele entra num servidor novo, a gente está tanto salvando ele no nosso arquivo .json, quanto adicionando ele aqui nessa const de servidores. Mas, se o meu bot desliga, se ele reinicia, como que a gente faz para carregar essa constante de servidores toda de novo? Para a gente preparar ela para retomar as atividades normais do meu bot. Agora a gente vai criar uma função exatamente para isso. A gente pode vir aqui na nossa função ready. Então vamos minimizar essa guild create, né? Vamos aqui na função ready. E aqui a gente pode falar antes do install online. Vamos falar que vamos dar um load servers. O que essa função aqui vai fazer? Ela realmente vai carregar essa const de servidores toda de volta, caso o nosso bot ligue e desligue, né? Lembra que ele fica ready só quando ele está online. Só quando ele fica ligado pela primeira vez, né? Então, a gente precisa que o nosso bot ele carregue todos os servidores que já foram cadastrados antes, uma vez, para que tudo funcione de maneira correta. Vamos vir aqui, então, no nosso const save server, né? Vamos fazer uma em cima dele, uma variável, uma constante, na verdade, nova. Eu vou chamar ela de load servers. Mesma estrutura da de baixo. E ela vai ficar nesse formato aqui. Eu posso até copiar todos os dados daqui de dentro, né? Todas as linhas de comando daqui de dentro do save server, porque vai ficar bem parecido no final das contas. Afinal, a gente está lendo o server list, só que a gente não vai escrever nada, né? Então a gente não vai precisar dessa última linha. Mas vamos colar ela aqui. Colar isso tudo. Vou minimizar a save server para a gente trabalhar só na load servers. Vamos apagar essa linha de escrita. Vamos apagar essa linha de stringify, porque a gente não precisa dela, né? Já que a gente não está escrevendo mais dentro do arquivo JSON.
E a gente não vai dar push em nada agora, né? Porque essa variável, essa função aqui, ela está funcionando no momento que o nosso bot liga, só para carregar todos os nomes de servidores que a gente precisa. Bom, a gente simplesmente vai pegar essa constante aqui, objeto ler, que ela vai ler realmente toda a informação dentro do arquivo ali, né? E a gente vai usar um for para preencher o nosso servidores. Servidores, lembrando, é o nome dessa variável aqui que controla todos os dados de todos os servidores, né? Todas as filas, todos os dispatchers e tudo mais. A gente vai usar um let i em objeto ler.servers. Lembra que isso daqui está acessando exatamente esse aspas servers aqui, né? Então, esse let i in servers aqui, ele vai andar por cada servidor. Para cada servidor, eu vou atribuir ele numa posição aqui dentro dos servidores. Então, eu vou passar esse i é quem está iterando em todos os servers. E aqui eu vou passar um objeto que a gente já conhece. É o objeto com todos os valores iniciais. Então, eu posso pegar ele aqui do meu evento guild create, né? Vamos copiar isso daqui. Fechar o guild create de novo. Vim aqui embaixo, colar. Identar aqui bonitinho. Usando o tab. E é isso para esse comando. A gente pode mudar a mensagem de erro aqui, né? Deixa eu apagar ela toda. Para erro ao ler registros de servidores. Registro de servidores. Vocês podem nomear isso como vocês quiserem. Então essa função, ela está lendo o nosso serverlist.json e aí eu pego todos os dados que foram lidos, eu passo um por um em cada servidor que está lá dentro do arquivo e vou adicionando um por um dentro dos servidores. E para cada posição eu já coloco um connection, já coloco um dispatcher, um fila e um estou tocando. Minimizar aqui de novo, né? Porque essa função já está pronta. Minimizar o red aqui. E pronto. Última coisa que precisa ser feita realmente para o nosso bot funcionar. Vamos aqui no evento message. Lembra que a gente estava acessando esses servidores aqui usando aquele nome servers, né? Ele não existe mais. Quem existe agora é realmente o ID. O ID do servidor que está mandando a mensagem, no caso. Vamos vir aqui embaixo, então. A gente vai ter que substituir todos os lugares onde tiver servidores.server, que já não existe mais, .connection, .dispatcher, .estou tocando, pelo novo método, né, que é usando realmente o ID. Bom, fechando aqui, para atualizar todo o nosso código, para que ele comporte esse modelo novo, vamos fazer o seguinte. Encontramos servidores.server, a gente pode vir aqui e selecionar até esse ponto, apagar, já escrever essas chaves e a gente vai identificar quem que está mandando esse comando usando o msg.guild.id. Lembra que esse msg ele faz referência à pessoa que acabou de mandar o comando. Então a gente está usando isso para identificar qual dessas filas, né, desse dispatcher, desse estou tocando, a gente vai alterar. Eu vou ir aqui e eu vou substituir em todos os comandos aquilo lá e eu já volto. Sugiro que vocês copiem essa região aqui e saiam colando pelo seu código, né? Bom, eu substituí aqui todas as linhas de comando onde eu usava aquele sistema antigo. Uma que vale a pena a gente ter cuidado, né, é aqui na Toca Músicas. Lembra que esse MSG, ele diz respeito apenas aqui dentro, né, da minha função que lida com o evento message. Mas a gente não tem ela criada aqui em nenhum lugar no Toca Músicas.
Então a gente vai ter que passar ela por referência aqui dentro. Primeiro a gente vai escrever como que ela vai chamar, a gente pode dar o mesmo nome para ela aqui, MSG. E aqui, na hora de chamar essa função realmente, a gente tem dois lugares, né? Que é nessa ocasião aqui, a gente vai passar o MSG. E a gente também vem aqui no outro lugar que a gente chama a mesma função e também escreve MSG. Bom, Ctrl S. Dessa vez eu vou usar o terminal aqui dentro do VS Code. Você pode ainda abrir um CMD novo, igual eu tenho aqui, né? Dar CD desktop, CD tutorial e entrar exatamente dentro da pasta do projeto. Ou você pode vir simplesmente aqui embaixo, apertar nesse símbolo aqui, né? Nesse quadrado, clicar em terminal. E você vai abrir exatamente dentro da pasta do projeto direto. É mais simples. Eu gosto de fazer os dois para que vocês aprendam dois jeitos diferentes de ter acesso ao terminal, né? Vamos usar esse novo aqui. Node index.js. Se eu der um tab, ele já completa certinho para mim. E meu bot ficou online. Vamos agora testar ele em vários servidores. Abrindo aqui, como que a gente testa se o nosso bot realmente está com esse comando funcionando? Bom, lembra que a gente adicionou esse console log aqui de nome? Opa, onde ele está? Ele está aqui no guild create, que mostra o nome e o ID. Vamos usar ele para ver se o nosso código está diferente, né? Tá realmente tendo uma mudança ali. A gente vai ficar olhando nesse server list, que está vazio por enquanto. Ele tem que encher assim que o meu bot entrar de novo no servidor. Bom, vamos expulsar ele aqui. Expulsar teste tutorial. Cuidado para não banir ele, né? Só expulse. Vamos expulsar. E agora a gente vai entrar dentro do painel de desenvolvedor do Discord. Dentro realmente do nosso bot, né? E a gente vai pegar aqui embaixo o ID da aplicação. Aqui eu tenho uma página sem o ID correto aqui, né? Para convidar um bot. A gente vai colar bem aqui em frente de Client ID aquele Application ID que eu acabei de pegar do painel de desenvolvedor. A gente dá Enter. E ele já convida aquele bot. Vamos aqui passar ele pro meu canal de tutorial, né? A gente permite ele. Vamos ficar de olho aqui no VS Code. Eu vou passar isso para a segunda tela aqui, para a gente poder ficar de olho no terminal. Eu acabei de apertar o botão e você vai ver que ele fala que servidores aqui, que o nosso bot acabou de entrar na guilda de ID esse com o nome tutorial bots. E se a gente olhar no nosso JSON, ele agora tem uma nova entrada. Agora ele tem esse 8250 e tudo mais, que representa esse canal do Discord aqui. E ele está de volta aqui dentro. Eu também vou adicionar ele nesse outro canal que eu tenho de teste bots, para ver se ele funciona realmente em dois canais diferentes. Bom, adicionei ele nesse novo servidor. Você vê que tem dois IDs diferentes aqui agora. Nosso bot falou que entrou em teste bots, que é o nome do meu outro servidor de testes. Vamos testar tocar músicas agora em cada um deles. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. As primeiras ferramentas que a gente precisa baixar para começar, possa fazer com que esse bot funcione. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nessa semana faremos... Então, bora lá. As primeiras duas coisas que eu preciso instalar é o Node. Você caiu nesse vídeo de paraquedas, saiba que esse é o segundo episódio de uma série que eu estou fazendo, ensinando tudo que a gente precisa saber, LTS, mas queria pedir para vocês têm agora no podcast, não vai. Só se você quiser saber um pouco como impactar muito o seu desenvolvimento. Como funciona? Os comandos aqui, né, que serve cada parte desse código, next, próximo, com uma de um canal de voz do Discord. Bom,
Como vocês podem ver, nosso bot funciona corretamente. Para essa semana é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e entendido certinho como que tudo está funcionando, né? É um vídeo bem interessante para que vocês entendam não só como funciona um bot para Discord, mas toda a dinâmica de uma aplicação em Node mesmo, né? Isso daí vocês podem traduzir depois para qualquer projeto, tanto de fazer um website, quanto toda uma plataforma para qualquer outra ideia que vocês tiverem, né? Não só para um bot do Discord. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me chamar tanto nos comentários aqui do YouTube, quanto dentro do canal de Discord que eu criei para minha galera aqui do YouTube, né? O convite está na descrição, vocês podem acessar lá, me perguntar o que vocês quiserem e perguntar para os outros colegas que estão lá dentro, né? Qualquer um ali pode te ajudar, se é uma dúvida recorrente. É um canal direto que você pode ter comigo, onde eu posso responder suas perguntas. Espero que você tenha gostado do vídeo e muito obrigado.